bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Agora em parceria com o CID Concursos, o maior site de videoaulas das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, nós vamos começar a parte 2 de revisão aí para o CESP. Na verdade, revisão para a prova que você vai prestar aí para o INSS. Então, pode ficar tranquilo, nossa primeira parte acredito que já solucionou algumas dúvidas e agora a gente vai começar numa parte mais puxadinha, tá? Então acompanha aqui comigo. A gente vai começar numa parte voltada para o verbo. Olha só essa primeira questão. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se, assim implementou-se a administração gerencial por foi implementada, certo ou errado? Só que antes de começar essa brincadeira aqui, eu vou fazer um pequeno resumo teórico, uma revisão rápida relacionada ao verbo, tá? Primeira coisa, quando a gente pensa em verbo, galera, para a prova do CESP, a gente tem que saber tempos e modos verbais e o que a questão estava cobrando ali, a passagem da ativa para passiva ou a simples condensação do processo, se está numa voz passiva sintética, se está numa voz passiva analítica, se a gente pode comparar e substituir no mesmo processo. Só que para eu poder entender isso, eu tenho que entender o princípio primário do verbo. Então vamos lá. O verbo, num primeiro momento, o que ele faz? Ele indica ação. E além de indicar ação, ele indica estado e ele indica fenômeno, que são os fenômenos da natureza. Só que o verbo ele não é muito importante por isso. Ele, na verdade, é muito importante porque é responsável por um processo, que é o processo do sistema SVC, que é o principal sistema da língua portuguesa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem sujeito, verbo e complemento. Por que o verbo é muito importante? Porque ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e ele me diz quem é o complemento. Só que nesse momento agora, a gente não vai atentar para esta parte. A gente vai atentar para a questão das desinências. Quando a gente pensa em desinências verbais, nós temos a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Número e pessoa é muito tranquilo. Agora, modo e tempo é um pouquinho mais difícil. Mas basta a gente entender o conceito básico de cada elemento aqui para a gente poder se dar bem na prova do CESP. Então, vamos lá. Por isso que o verbo, dentro daquelas 6 classes variáveis, é a classe que é estudada sozinha. Porque ela é a classe mais variável de todas. Ela varia em número, em pessoa, em modo e em tempo. Então, quando a gente fala em número, é só saber se está no singular ou no plural. E quando eu falo em pessoa, é só saber a pessoa do discurso. Eu tenho 3 pessoas do discurso. Eu tenho quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Só que eu vou ter primeira, segunda e terceira do singular e terei também primeira, segunda e terceira do plural. Então, aqui, ó. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E isso aqui é fácil. Quem é a primeira do singular? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Aqui, ó. Não há o menor problema. Onde é que o bicho vai começar a pegar? Ali no modo e no tempo. Então vou até apagar aqui, porque infelizmente o nosso quadrinho não é um quadro de sala de aula grandão, e então a gente vai ter que apagar. Então acompanha aqui comigo agora. Ó. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, eu tenho quantos modos verbais? Pensa comigo. Eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho o que a gente chama de indicativo, o subjuntivo, e o imperativo. O que eu preciso saber para fazer a prova do CESP, e não só a prova do CESP, mas também prova de outras bancas. A gente precisa saber o conceito da nomenclatura. E o próprio nomezinho aqui já vai me dar uma luz. Então, se eu tenho um termo que é indicativo, é porque ele indica um fato. Ele trabalha com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Beleza? Então, ele vai trabalhar com uma atitude
realista. E o subjuntivo trabalha na contrapartida. Se o indicativo indica um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma hipótese. Então, o subjuntivo trabalha uma atitude hipotética. E o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, a priori, trabalha com ordem. Como isso funciona? Eu digo assim, ó, Atadolfa, vem aqui agora. Então, eu estou dando uma ordem. Se eu dei uma ordem, o modo é imperativo. E se eu falar que a Atadolfa quebrou o pé da mesa? Isso não é uma ordem. E aí pensa comigo, se eu estou dizendo que a Atadolfa quebrou o pé da mesa, isso é um fato ou é uma possibilidade? Isso é um fato. Então, o modo indicativo. E se eu falar assim, ó, a Atadolfa talvez soubesse as respostas do teste. A Atadolfa sabe? Não, talvez soubesse. Então, a possibilidade, então nós temos um modo subjuntivo. Isso tem de estar no sangue. Indicativo trabalha aquilo que é certo, aquilo que é real. Subjuntivo, aquilo que é uma possibilidade, uma hipótese. E o imperativo, aquilo que é uma ordem. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá, ó. Depois do entendimento das desinências verbais, a gente tem de entender a parte das vozes verbais, tá? Então vamos lá. Só que para eu chegar às vozes verbais, eu tenho de saber a parte relacionada ao sistema SVC. Porque a gente vai procurar um verbo muito interessante, que é o verbo transitivo direto. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente pensa nesse sistema SVC, que a gente vai de cara no verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o nosso complemento, como nós só temos 3 tipos de verbos na língua portuguesa, nós teremos 3 tipos de complementos. Eu tenho aquilo que a gente chama de objeto, o que nós chamamos de circunstância e, consequentemente, adjunta adverbial, e o que nós chamamos de característica, consequentemente, predicativo do sujeito. Agora é o seguinte, eu tenho 3 verbos, o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Se o meu complemento é um objeto, é porque o verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma circunstância, uma adjunta adverbial, é porque o verbo é intransitivo. E se o meu complemento é uma característica, um predicativo, é porque o verbo é de ligação. Show? Agora, como é que isso funciona? Vamos lá. Para a visão tradicional e para a visão a princípio do CESP, quando a gente pensa em complemento do verbo, a gente pensa em objeto, seja o objeto direto ou o objeto indireto, que o CESP também pode chamar de complemento direto ou complemento indireto. Quando a gente vem para cá, ó, para o adjunto adverbial, já não é mais complemento do verbo, é um complemento circunstancial, é um complemento adverbial. E quando a gente pensa em característica no predicativo, a gente pensa em nome. Então, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Agora, como é que funciona a nossa análise de forma tradicional? A gente coloca isso daqui e, para facilitar, a gente coloca aqui, ó, circunstância de localidade. Porque indica que é uma adjunta adverbial de lugar. Tranquilo? Ah, sim, mas então só quando indicar localidade vai ser adjunta adverbial? Não. Qualquer circunstância de tempo, de modo, de causa e por aí vai, é uma adjunta adverbial. Agora, quando indica localidade, a gente às vezes confunde, mas pode ter certeza que é uma adjunta adverbial de lugar, tá? Agora, para que você possa entender isso, eu vou fazer um pequeno esqueminha
para a gente poder entender a diferença do verbo transitivo para o verbo intransitivo, para o verbo de ligação, e a diferença do transitivo direto para o transitivo indireto, para que a gente consiga entender a questão das vozes verbais, tá? Tudo tem de ter uma base e a gente vai construindo. Então eu coloco assim, ó. A Tadolfa comprou um sapato. A Tadolfa precisa de um sapato. E a Tadolfa deu um sapato para Maria. Então, gente, aqui a gente está começando a brincar com a questão da transitividade. O que eu vou falar aqui agora parece sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo, ela vem da palavra transar. E o que a gente precisa para poder transar? A gente precisa de um companheiro, de uma companheira. E o verbo transitivo é a mesma coisa. Ele vai exigir um companheiro, que a gente chama de complemento verbal. Na verdade, é o objeto. Agora, a gente sabe que pode ter o direto, que é o complemento sem a preposição, e a gente pode ter o verbo transitivo indireto, que vai exigir o objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Agora, na hora que a gente estava estudando a relação dos verbos na escola, a gente estudou o verbo transitivo, que é esse aqui agora que a gente vai começar a brincar, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Aí o que nós aprendemos? Que esses dois primeiros aqui, o transitivo e intransitivo, são chamados verbos nocionais. O que é isso? É um verbo que me dá uma noção de ação. E é exatamente por este processo que ele encabeça o predicado verbal. Já o verbo de ligação, ele não indica ação, ele indica estado, qualidade, atributo e por aí vai. Então a gente não chama de verbo nocional, a gente chama de verbo relacional, porque ele vai apenas relacionar o sujeito ao seu predicativo. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente só tem 3 tipos de conectivos. A gente tem a preposição, a gente tem a conjunção e a gente tem o verbo de ligação. São 3 conectivos. Então, este elemento aqui, ele liga o sujeito ao seu predicativo. E é por isso que ele encabeça o predicado nominal. Agora, na escola, a gente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E isso, ó, está perfeito. Já o verbo intransitivo, ele possui sentido completo. Só que isso daqui é em 99% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, mas não é um complemento verbal, é um complemento adverbial, circunstancial, ou seja, um adjunto adverbial. Quando? Quando indicar localidade. Então ele vai trabalhar com adjunto adverbial de lugar. Mas a priori, o conceito é simples. Então vamos entender por que na escola a gente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Vamos entender aqui agora. Se eu chegar para você que está em casa e falar que a Tadolfa comprou num conceito fechado, o contexto é fechado. Beleza? A gente não trocou ideia nenhuma antes. Eu cheguei simplesmente do nada e disse, a Tadolfa comprou. Você vai entender o que eu estou falando? Não vai. Aí você vai fazer uma pergunta. Comprou o quê? Então, o fato de você fazer uma pergunta é a demonstração que você não entendeu. Por quê? Porque o verbo possui sentido incompleto. Aí eu vou dizer um sapato. Aí você vai entender. Então, um sapato vai ser o complemento do verbo. Agora, para que você não corra o risco de fazer isso sempre e de errar, porque é o seguinte, às vezes a gente faz a pergunta para o verbo e acha que ele está respondendo sempre corretamente. E nem sempre está respondendo corretamente. Às vezes ele responde da forma que a gente quer. Afinal de contas, no dia a dia, a gente não utiliza o português padrão. A gente utiliza o português informal. E na prova tem que ser o português padrão culto da língua portuguesa. Então você vai pensar sempre no sistema SVC para não correr o risco. Vai de cara no verbo, pergunta a ele que é um sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. E a gente só pode ter 3 complementos. Ou é um objeto, ou é uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, ou é um predicativo, que eu vou chamar de
característica. Então pensa aqui comigo, ó. A Tadolfa comprou um sapato. Eu vou de cara em quem? Eu vou de cara no verbo. Quem é o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Aí agora o que eu faço? Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Quem comprou? Ou o que comprou? Então, eu sempre vou perguntar quem e o que. Aqui no caso, quem? Quem comprou um sapato? A Tadolfa. Então eu tenho o sujeito e o verbo. Agora, automaticamente, o resto é o meu complemento. Aí você pensa agora na tríade. Sapato funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como objeto. Então você já sabe que ali tem um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto você tem? O verbo vai responder. Quem compra, compra alguma coisa. Para não errar no dia, ó. Verbo é a mão direita e o complemento é a mão esquerda, caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto que sempre vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo. Tranquilo? Agora, a Tadolfa precisa de um sapato. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o nosso complemento. Agora responde para mim. Sapato é característica? Não. Sapato é circunstância? Não. Sapato é um objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto? O verbo responde. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Por isso, eu chamei de verbo transitivo direto e chamei o complemento de objeto direto. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. E é por isso que eu vou chamar de verbo transitivo indireto, que sempre vai chamar de objeto indireto. Então, ó, o verbo transitivo direto exige o objeto direto e se chama objeto direto porque está diretamente ligado ao verbo. O verbo transitivo indireto exige o objeto indireto que se chama objeto indireto porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Até aí foi, não é? E se eu chegar agora do nada e falar a Tadolfa deu? Você vai me perguntar o quê? Eu vou dizer um sapato. E você não vai ficar satisfeito. Você vai perguntar para quem? Eu vou dizer para Maria. Então você vai reparar, resumindo agora todo o processo, que na hora que eu disse que a Tadolfa comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um sapato e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, no caso, o objeto direto. Agora, quando eu disse que a Tadolfa precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de um sapato e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede um complemento, só que agora com preposição, no caso, o objeto indireto. Agora, quando eu disse a Tadolfa deu, você me perguntou o quê? Eu disse um sapato e ainda assim você me perguntou para quem? Eu precisei dizer que foi para Maria. Então, isso mostra que o verbo dar, nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Agora, ele sempre exigirá dois complementos. Um complemento sem preposição, que vai ser o complemento direto, o objeto direto, e um outro complemento com preposição, que vai ser o complemento indireto, o objeto indireto. Tanto faz a ordem, tanto faz aparecer primeiro direto ou indireto. Agora, o que eu não posso ter? Eu não posso ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Tranquilo? Show? Eu sempre brinco com o meu aluno. Se você já fez parte da turma teórica, vou brincar de novo aqui e agora você vai tirar de letra, se não esqueceu, ó. A Tadolfa comeu do bolo. Destaco o termo do bolo e pergunto qual é a função sintática. Aí muito candidato diria objeto indireto. Porque ele vai fazer qual o esquema? Vai de cara no verbo, vai perguntar ele quem é o sujeito, automaticamente o resto é o complemento. Ele vai olhar, vai ver que bolo não é característica nem circunstância. Bolo é o quê? Um objeto, só que aí ele vai visualizar a preposição e vai dizer que é um objeto indireto. E não é assim que a banda toca. A nossa análise não é sintática, um termo isolado. Nossa análise é morfossintática. Eu vejo a quem o camarada está ligado gramaticalmente
para aí sim poder classificar sintaticamente. O termo um sapato não era um objeto direto só porque não tinha preposição. Era objeto direto porque estava ligado ao verbo comprar, que é um verbo transitivo direto. Até mesmo porque Atadolfa não tinha preposição e era sujeito. O termo de um sapato não era objeto indireto só porque tinha a preposição. Era um objeto indireto porque estava ligado a um verbo transitivo indireto, que era o verbo precisar. Aqui no caso, o termo do bolo está ligado ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto que sempre vai pedir um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Aí você vai falar, caramba, como é que eu vou resolver isso? Qual é a diferença então do objeto indireto para o objeto indireto? Perdão, acho que eu confundi aqui. Ó. Qual é a diferença do objeto direto preposicionado para o objeto indireto? É a questão da exigência, da obrigatoriedade. Quando eu disse, lá no outro exemplo, que a Atadolfa precisa de um sapato, não tem como retirar a preposição. Porque naquele contexto, obrigatoriamente, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu posso concluir que a preposição do objeto indireto, ela sempre é exigida pelo verbo. É uma preposição obrigatória. Agora aqui, ó, a Atadolfa comeu do bolo. Dá para eu tirar a preposição e dizer a Atadolfa comeu o bolo? Dá. Então, a gente chega à conclusão de que esta preposição ela não é obrigatória, ela é facultativa. Facultativa. E se ela é facultativa, então por que eu coloquei? Eu coloquei para evitar uma ambiguidade, porque quando eu digo que a Atadolfa comeu o bolo, foi o bolo todo. E quando eu digo que a Atadolfa comeu do bolo, foi um pedaço do bolo. E com isso a gente já pode até brincar, ó. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em preposição nocional e preposição relacional. Se é relacional, é só porque relaciona um termo ao outro. Então, a preposição do objeto indireto, ela é relacional porque ela é esvaziada de sentido. Quando eu disse, a Atadolfa precisa de um sapato, aquela preposição de é uma preposição relacional. Está apenas fazendo a ligação entre o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Agora, aqui, a preposição do objeto direto preposicionado, ela é nocional, porque ela vai me dar um sentido, uma noção. Tanto é que com este fragmento, eu consigo criar 3 questões no CESP. Eu consigo perguntar a função sintática, eu consigo perguntar a função morfológica e eu consigo perguntar a função semântica. Semanticamente, esta preposição aqui, que é uma preposição nocional, vai implantar na estrutura um valor semântico partitivo, que é para indicar que foi parte do bolo que foi comido, um pedaço do bolo. Sintaticamente, a gente já sabe que é um objeto direto preposicionado. E gramaticalmente, morfologicamente, nós temos aqui 3 classes gramaticais. Nós temos o bolo, que é um substantivo, e nós temos o do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. Então, se o CESP cobrar isso aqui, você não vai cair em pegadinha nenhuma. Na verdade, se qualquer banca cobrar isso de você um dia, você já não vai mais dar mole, tá? Agora vamos continuar a nossa brincadeira. Se eu colocar assim, ó, os falcões... Não, os falcões fica muito feio. Os passarinhos voam alegremente. Se eu simplesmente disser a você que os passarinhos voam, você vai entender, porque você vai entender o conceito, a noção de ação. A ação manifestada de voar, os pássaros voando automaticamente vai passar na sua cabeça. Então aqui a gente tem um verbo intransitivo, o sentido é completo, e alegremente foi um algo a mais. Não é um complemento exigido pelo verbo. Então aqui eu tenho apenas um adjunto adverbial. No caso,
de modo, porque é um modo como o pássaro voa. Agora, se eu colocasse que a Atadofa mora em Recife, nesta situação, olha que intrigante é o verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então aqui, ó, eu tenho a circunstância de localidade. Então eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo. Até aí foi, não é? E para finalizar, eu coloco assim, ó. Atadofa é bonita. Eu tenho o verbo, o sujeito e o complemento aqui não é nem objeto, nem circunstância, é uma característica. Então, o predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Por que predicativo do sujeito? Que está qualificando, caracterizando a Atadofa, que é o sujeito. Até aí foi, não é? Então, ó, falei de todos os verbos. Só para não passar batido, eu quero frisar mais uma vez o intransitivo, que você já tem aí anotado. Então, quando eu digo os passarinhos voam alegremente, eu quero que você entenda por que o alegremente não é objeto, porque o alegremente é uma circunstância. Para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Se eu bato aqui na televisão, pá, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? A televisão. Quando eu digo que a Atadofa comprou um sapato, quem praticou a ação de comprar? A Atadofa. Quem foi comprado? Um sapato. Ou seja, quem sofreu a ação? Um sapato. E sofreu a ação de quem? Da Atadofa. Quando eu digo os pássaros voam alegremente, quem pratica a ação de voar? Os passarinhos. E alegremente, sofre alguma ação dos passarinhos? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. E quando eu digo que a Atadofa mora em Recife, quem pratica a ação de morar? A Atadofa. Em Recife, sofre alguma ação da Atadofa? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Então, indiquei circunstância, é adjunta adverbial, pronto, e o verbo é intransitivo. Agora, vocês repararam que ao pensar no verbo transitivo, a gente tem o transitivo direto e o transitivo indireto. Para eu poder trabalhar com a voz verbal, basicamente a passagem da ativa para a passiva, por que eu vou pensar só no verbo transitivo direto? Porque eu não posso preposicionar o núcleo de um sujeito. Quer ver? Eu coloco assim, ó. Tenho medo do gorila. E na outra eu coloco, ó, tenho medo do gorila fugir. A princípio, as duas estruturas parecem corretas, só que não estão. A primeira, ok, mas a segunda está errada. E eu quero que vocês entendam que não foi nenhum gramático que disse que a gente não pode preposicionar o núcleo do sujeito. Nós, falantes comuns da língua portuguesa, é que não conseguimos. Quer ver? Primeira sentença aqui. Tem quantos verbos? 1. E para cada oração que eu tenho na estrutura, essa oração tem um tipo de sujeito, que pode ser determinado, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Então aqui no caso, quem é que tem? Eu. Identifiquei. Agora, na sentença 2, nós temos quantos verbos? 2 verbos. Qual é o sujeito da primeira? Eu. Identifiquei. Agora, quem é o sujeito do verbo fugir? Quem foi que fugiu? O gorila. E aí vocês vão reparar que ninguém conseguiu responder do gorila. Então significa que a frase tenho medo do gorila fugir está errada. O correto é tenho medo de o gorila fugir. Porque quem fugiu foi o gorila. Ou seja, a gente não consegue preposicionar o núcleo do sujeito. Ah, sim, mas por que no dia a dia a gente preposiciona? Porque a gente quer falar o mais rápido possível. O princípio da nossa comunicação é o princípio da economia linguística. Então, a gente acaba fazendo contrações indevidas. Até aí, tudo bem? Então, agora a gente vai entender a relação da voz ativa, da voz passiva e da voz reflexiva. Então, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho quantas vozes
verbais. Eu tenho apenas 3 vozes verbais. Eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva e eu tenho a voz reflexiva. Conceitualmente falando, a voz ativa, né, pela gramática, ou seja, um conceito superficial, a voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. A voz passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Então, eu poderia colocar assim, ó. A Tadolfa comeu o bolo. O bolo foi comido por a Tadolfa. E a Tadolfa feriu-se com a faca. Então vamos lá. Para concurso público, principalmente para o CESP, o que importa, na verdade, é a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Agora, a reflexiva é galho fraco, mas não significa que não caia. Então é bom a gente entender como é que funciona, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a Tadolfa feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? A Tadolfa. E quem sofreu a ação de ser ferida? A própria Tadolfa. Então este pronome se aqui, ó, é uma partícula reflexiva, porque indica a reflexividade do processo. Afinal de contas, a Tadolfa praticou a ação e ela sofreu o reflexo desta ação. Aí você vai dizer assim para mim: ah, Cid, mas na escola eu aprendi uma tal de voz recíproca. Isso existe? Isso existe. Só que é o seguinte, para gramática tem 3, ativa, passiva e reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Então, eu coloco assim: a Tadolfa e João se beijaram. A Tadolfa pratica e sofre. O João pratica e sofre. Então, o C da primeira sentença é reflexivo. O C da segunda é uma partícula recíproca. E qual é a diferença entre a voz reflexiva e a voz recíproca? O número de agentes. Na reflexiva, eu só tenho um agente. E na recíproca, para existir reciprocidade, obrigatoriamente 2 agentes. Então, ó, a Tadolfa feriu-se com a faca. É como se eu dissesse que a Tadolfa feriu a si mesmo, a si própria. Então, reflexividade. E quando eu digo que a Tadolfa e João se beijaram, é um processo mútuo, é um processo recíproco. Por isso, uma voz recíproca, tá? Agora, a gente vai para a grande importância aqui, ó, que é a passagem da ativa para a passiva, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho a voz ativa, teoricamente, a gente tem aquela na qual o sujeito pratica a ação, não é verdade? Então, a gente sempre vai procurar o verbo transitivo direto, por aquele motivo que eu já disse a vocês. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho um objeto direto. Quem pratica a ação aqui é a Tadolfa e quem sofre a ação é o bolo. Então, a Tadolfa, ela vai continuar praticando a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática. Para a gente passar da ativa para a passiva, a gente tem que fazer um cruzamento. Então, a Tadolfa pratica a ação na ativa e pratica a ação na passiva. Só que na ativa quem pratica é o sujeito e na passiva quem pratica é o agente da passiva. Na ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. E na passiva, quem sofre a ação é o sujeito. Até aí tudo bem, não é? E se eu botar assim, ó, a Tadolfa levou um choque. Ah, eu te pergunto, voz ativa ou voz passiva? Aí muito aluno vai falar voz passiva, porque ela sofreu a ação. Não, voz ativa, porque o verbo, ó, tá sozinho, é machista. Eu quero que vocês entendam isso. A explicação que eu dei a vocês foi uma explicação de uma gramática tradicional, em que o sujeito pratica a ação
Então, é voz ativa, o sujeito sofre a ação, é voz passiva. Na verdade, quem manda em qualquer estrutura verbal é o verbo. Observa como é que está o verbo na voz ativa. Ele está sozinho, então ele é machista, ele não pede ajuda de ninguém. E como é que está o verbo na voz passiva? Ele é uma locução verbal. E o que é a locução verbal? É um verbo principal com um verbo auxiliar atrás dele, dando suporte. É daí que vem a brincadeira de voz passiva. Eu não estou de sacanagem não. Esse negócio que a gente brinca de ativo e passivo lá aí no nosso dia a dia, isso surgiu na gramática. O Bechara ficava brincando com o Celso Cunha e vice-versa. É claro que hoje em dia eles não brincam mais assim porque ficaria ridículo. Mas quando tinham a nossa idade, eles brincavam, tá? Então vamos lá. O que eu faço? Procuro o verbo transitivo direto, faço o cruzamento, depois eu vou transformar o verbo transitivo direto individual, sozinho aqui, numa locução verbal. E agora, eu acabei? Não. Agora é que vem aquele conhecimento de tempos e modos verbais. Porque na hora de passar da ativa para a passiva, eu tenho que manter o mesmo tempo e um modo verbal. Quando eu digo, a Tadolfa comeu o bolo, aqui é passado, presente ou futuro? É um passado. E é um passado completamente realizado. Então, eu tenho uma... O que eu tenho aqui? Eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Sidney, na hora que você estava falando dos verbos, você falou do modo, mas não chegou a falar do tempo. E aí ficou meio complicado na minha cabeça. Então vem aqui comigo. Ó. Quando eu falo em tempo, para a gente poder revisar aqui rápido, ó, eu tenho 3 tempos verbais. Eu tenho o pretérito, eu tenho o presente e eu tenho o futuro. Esses tempos verbais, às vezes, acabam se tornando mais difíceis para o aluno, mesmo tendo 3, porque eles se ramificam. Então, eu tenho o presente, que não se ramifica, porque é pontual, está acontecendo. Eu tenho o futuro, que pode ser o futuro do presente e pode ser o futuro do pretérito. E eu tenho o pretérito, que pode ser perfeito, pode ser imperfeito e pode ser mais que perfeito. Desses daqui, o que mais cai na prova é o pretérito. Até mesmo porque ele é mais ramificado e normalmente o aluno não sabe a diferença de perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E o processo é simples. A palavra perfeito significa completo. Então, quando eu digo, quando o médico entregou o filho na mão de algum de vocês, ele disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Isso significa que ele nasceu completo, com boquinha, com bracinho, com perninha e por aí vai. Então dizer que algo é perfeito significa dizer que é completo. Como é que isso funciona? Sidney, o que você fez ontem? Ontem eu joguei bola. É passado. E não já acabou? Já acabou. Então pretérito perfeito. Agora, e o pretérito imperfeito? Se o perfeito dá uma noção de completude, o imperfeito não vai dar essa noção de completude. Ele vai dar uma noção de continuidade. Então vamos lá, eu te pergunto assim, ó, você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 15 anos? Eu respondo, só jogava videogame. É passado, presente ou futuro? É passado. Mas eu fiz só uma vez? Não, eu tinha um hábito, uma rotina, era um processo contínuo. Então a desinência modo temporal var me mostrou que era um pretérito imperfeito do indicativo. Agora, e o pretérito mais perfeito? A gente costuma dizer que ele é o passado do passado. Porque na gramática diz que o pretérito mais perfeito é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Na prova é fácil de poder observar, analisar. Está lá o processo narrativo, aí tem o João e a Maria que são casados. E o João tem o hábito de agradar a sua esposa. Então diz assim, ó, que o João sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. O que aconteceu primeiro? Primeiro o João tirou ou primeiro a Maria usou? Primeiro a Maria usou para depois o João tirar. Então aquele usara é um pretérito mais que perfeito, porque é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Show? Então a desinência modo temporal orar me mostra isso. Olha que bacana. O conhecimento desse verbo pode até fazer uma questão de interpretação. O Pedro pergunta para o João. João, em 2000 você fazia que tipo de faculdade?
Aí o João responde para o Pedro: Pedro, em 2000 fizera a faculdade de Direito. Isso é a demonstração de que o João fez mais de uma faculdade. Porque se ele tivesse feito apenas a de Direito, ele responderia: em 2000 eu fiz a faculdade de Direito. Na hora que ele utiliza o pretérito mais que perfeito e responde que fizera a faculdade de Direito, significa que ele fez a de Direito e que depois houve outra ou outras. E que a gente não precisa nem saber, mas a gente já sabe que ele fez mais de uma, porque ele utilizou o pretérito mais perfeito. Agora, desculpa não ter relembrado isso daqui na hora, né? A gente foi logo porque eu queria falar das vozes verbais, mas agora a gente está apto para poder resolver aquilo dali com toda tranquilidade. Quando eu digo a Atadolfa comeu o bolo, isso daqui é um passado, e é um passado que já acabou. Então eu tenho um pretérito perfeito do indicativo, até mesmo porque é um fato. Agora, para passar aqui, eu tenho que observar isso também na voz passiva. E quem é que vai me mostrar? É o auxiliar. Foi, não é um passado? E não é um passado completamente realizado? Então, ambas as estruturas estão no pretérito perfeito do indicativo. Só que eu não paro por aqui não. Vamos falar do sujeito e do agente da passiva. O sujeito nunca terá preposição. E o agente da passiva sempre terá preposição. Quais são as preposições? A preposição por e a preposição de. Não pode aparecer outra. Se alguém colocar a preposição a dizendo que é agente da passiva, pode fugir que é pegadinha. Então é preposição por ou preposição de. Só que aqui é o seguinte, eu botei a preposição por porque eu simplesmente coloquei a Atadolfa. Porque se eu tivesse colocado a Atadolfa, não poderia ficar por Atadolfa. Porque a preposição por mais o artigo a ficaria na contração pela Atadolfa. Até aí, foi? Tranquilo? E agora, ó, para finalizar bonito, a gente vai falar da divisão que tem na voz passiva. Porque eu tenho a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Eu tenho uma divisão. A voz passiva sintética ela é menor, ou seja, eu tenho o verbo mais o pronome ser, e a voz passiva analítica, como a gente acabou de ver, ela é maior. Ela é composta de uma locução verbal, em que eu tenho um verbo auxiliar e um verbo ser. Agora, se aparecer o verbo mais o pronome ser, a tendência é que seja uma voz passiva sintética. Mas pode ser que não seja uma voz passiva. Por exemplo, dois exemplos muito comuns de aparecerem. Precisa-se de empregadas e vende-se casas. Aparecem assim. A primeira certa, a segunda errada. E aí vamos entender por quê. Por conta do tipo de sujeito. Aqui a gente está fazendo uma questão de vozes verbais, mas que engloba o conhecimento verbal, engloba também o conhecimento de tipo de sujeito, engloba o processo de concordância verbal. Olha só quanta coisa está aí, ó, junta na língua portuguesa. Então, na primeira, como é que a gente aprende isso na escola? A gente aprende assim, ó, se o verbo aparece acompanhado da partícula ser, a gente não pode dizer de cara que é o sujeito indeterminado, não. A gente tem que tentar passar para uma voz passiva analítica. Então, eu consigo dizer de empregadas são precisadas? Não consigo. Então, aqui não tem voz passiva. Aqui eu tenho uma estrutura em que eu vou ter um sujeito indeterminado. Agora aqui, ó, vende-se casas. Eu consigo dizer casas são vendidas? Consigo. Então, na hora que eu consigo dizer casas são vendidas, eu consegui colocar na voz passiva a analítica. E por quê? Porque aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Então, se aqui casas são vendidas, casa funciona como sujeito, na frase vende-se casas, casas também vai funcionar como sujeito. E é o seguinte, se o sujeito concorda com o verbo, o correto é vendem-se casas. Só que para você não correr risco nenhum no dia, a gente vai fazer aqui um quadrinho muito bacana que vai salvar a sua vida. Ó. Se o verbo for transitivo direto, ou então se o verbo for transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, sabe o que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma partícula A passivadora. E a partícula A passivadora ela serve para quê? Ela serve para indicar a passividade de um sujeito. Então aqui eu terei um sujeito paciente. Agora, se o verbo for transitivo indireto, se o verbo for
intransitivo, se o verbo for de ligação, ou até mesmo se o verbo for transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome se. Aqui eu terei um PIS. E será um sujeito indeterminado. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Olha a importância do quadrinho. Me diz o tipo de sujeito, a gente ainda nem entrou, mas vai trabalhar isso daqui. Mas diz principalmente as funções do ser. E funções do ser, galera, apesar de terem várias, nós na verdade trabalhamos com quem? Com PA e PIS. E PA e PIS aparecem sempre assim, e ficou fácil. Então agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando o camarada pega, como a gente viu aqui, ó, vendem-se casas e troca por casas são vendidas, eu tenho algum prejuízo aqui? Eu não tenho nenhum. Eu somente fiz uma troca que é aceitável, uma permuta aceitável de voz passiva sintética para voz passiva analítica, mas o processo se mantém. Show? Então vamos lá. Vamos para a questão agora. Tá aqui, ó. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se, aqui é a estrutura, assim implementou-se a administração gerencial, por foi implementada. Então vamos pensar aqui. Quem implementa, implementa alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto, mais pronome se, eu tenho um particular passivadora. E a particular passivadora serve para indicar a passividade de um sujeito. Então, a administração gerencial funciona como sujeito paciente. Se eu fosse colocar numa voz passiva analítica, tendo em vista que a administração funciona como sujeito, eu colocaria a administração gerencial foi implementada. Então, ó, tranquilão. Se está tranquilo o processo da troca, e aqui está dizendo que mantém, que é preservada a correção gramatical, a questão está certa. Show? Fiz todo aquele resumo teórico para a gente poder chegar aqui. Depois você revisa com calma e vai. Agora vamos para a próxima questão. Vem aqui comigo, ó. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui que eu falei pra caramba, né? Neste ano, em especial, alguns cargos que tradicionalmente já são valorizados devem ficar ainda mais requisitados. São promissores cargos ligados à ciência de dados, em especial ao Big Data e aos dispositivos móveis como celulares e tablets. Os novos profissionais da área da tecnologia ganham relevância pela capacidade de aprofundar a análise de informações e pela criação de estratégias dentro de empresas. A tendência é que, à medida que esse mercado se desenvolva no Brasil, aumentem as oportunidades nos próximos anos. Aí olha o comando da questão. No texto, o uso das formas verbais no modo subjuntivo em desenvolva e aumentem reforça a ideia de hipótese conferida ao substantivo tendências. Então vamos lá, deixa eu achar tendências. Na verdade, tendências não, né? Tendência. Então vamos lá. Neste ano especial, celular, os novos, aprofundar a informação. A tendência está aqui. É que à medida que esse mercado se desenvolva no Brasil, aumenta as oportunidades dos próximos anos. Olha como é que a questão é simples e trabalhou só com o conceito da nomenclatura dos modos verbais. Quando a gente estava trabalhando aqueles 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, o que a gente viu? O imperativo ele trabalha com a atitude realista, com aquilo que é certo, com aquilo que é real. E o subjuntivo, com a atitude hipotética, com aquilo que é uma possibilidade, com aquilo que é incerto, com aquilo que é uma hipótese. E o imperativo, com aquilo que é uma ordem. Aqui, o texto está dizendo que o uso das formas verbais no modo subjuntivo, desenvolva e aumentem, reforça a ideia de hipótese conferida ao substantivo tendência. Claro, porque se é uma tendência, não é algo que é fato, é uma possibilidade aqui, ó. A tendência
Pode acontecer. É que à medida que o mercado se desenvolva no Brasil, aumentem as oportunidades nos próximos anos. Então, isso tudo aqui é uma possibilidade. Então, mais uma vez, a questão está certa. Vamos para a próxima. Questão 10 agora. Ó. É possível identificar no trecho: foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva. Então vamos lá, gente. Ó. O conceito aqui de natureza restritiva, e aí eu vou tentar ser um pouco claro para vocês, para a gente não perder muito tempo. É quando o camarada trabalha uma oração subordinada adjetiva restritiva. Nós temos 3 tipos de orações. Na verdade, a gente tem 3 tipos de orações subordinadas. A gente tem a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Quando a gente pega essa adjetiva, as bancas adoram, porque ele vai trabalhar a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva. Então aqui ele não vai dizer, ó, tal oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa, ou então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ele pode fazer? Ele pode fazer, mas ele pode simplesmente dizer que a natureza é restritiva. Quando diz que a natureza é restritiva, ele na verdade está dizendo que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E é o seguinte, galera, ele fez isso por conta do que? Este que vai cair sempre na nossa prova, sempre, porque ele pode ser uma conjunção integrante, ele pode ser um pronome relativo e ele pode ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Quando ele é uma conjunção integrante, encabeça uma oração subordinada substantiva. Quando é um pronome relativo, trabalha uma oração subordinada adjetiva. E quando é uma conjunção, consecutiva, é porque trabalha uma oração subordinada adverbial consecutiva. Como é que isso funciona? Se o que encabeça a oração subordinada, a gente separa a principal da subordinada exatamente onde tem o que. Então, vem aqui comigo, ó. Só para mostrar isso rápido para vocês. Eu boto assim, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. O homem que fuma vive menos. E Atadolfa estudou tanto que passou em primeiro lugar. Galera, eu separo exatamente onde tem o que. Frase 1, frase 2, frase 3. Vou começar da 3 para cima, porque é o primeiro movimento que a gente faz. Então aqui, ó, Atadolfo estudou tanto que passou em primeiro lugar. Já tem o verbo aqui? Já. Então aqui é a oração principal e aqui é a oração subordinada. Agora, eu vou olhar para a oração anterior. Se aparecer um intensificador, eu já sei que tem uma relação de causa e consequência. E aí eu quero frisar isso para vocês. Quando a gente estuda as conjunções, lá na gramática, o camarada diz o conceito e as principais conjunções. Por exemplo, está estudando as coordenativas. Aí tem lá, conjunção aditiva, indica soma, acréscimo, adição, principais conjunções. E, nem, mas também, como também. Adversativa indica contraste, adversidade, oposição, principais conjunções. Mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, por aí vai. Agora, vai estudar a subordinativa adverbial. Aí tem lá, a consecutiva indica consequência. Principal conjunção, o que? Só que a gramática já faz um adendo e mostra que ela não vem sozinha, que ela vem com um elemento correlacionado, é um par. Então ela vem acompanhada de um elemento intensificador que aparece na outra oração, no caso a oração principal. Então pode ser tanto, tal,
tão e tamanho. Na hora que isso aparecer, pode ter certeza que haverá uma relação de causa e consequência. Lembrando que a causa é a origem de um processo e a consequência é que decorre diante daquilo. E a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, na hora que eu digo que a Adolfo estudou tanto que passou em primeiro lugar, qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência? É ter passado em primeiro lugar. Até aí, foi, não foi? Agora, na prova, é claro que ele vai poder brincar com isso daqui, mas você já não vai mais cair. Se ele destacar essa daqui e falar que o valor semântico dela é de causa, você já sabe que não, o valor semântico é de consequência. Então, este que aqui é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Mas a prova adora brincar mesmo, na verdade, é com o que? Conjunção integrante, ou então com o que? Pronome relativo. A diferença entre eles é básica. O pronome relativo sempre faz referência a termo anterior. E a conjunção integrante? Não, só serve de ligação. Só serve como elo para poder fazer a ligação entre a principal e a subordinada. Geralmente a gente aprende um macete na escola. Já que este que faz referência ao termo anterior, a gente aprende a substituir o que por o qual ou a qual. Eu particularmente detesto, porque quando você pede isso a um menino de 12 anos, ele consegue sempre. Então, é um macete que não funciona, porque se funcionasse sempre, esse menino não ia conseguir fazer sempre a substituição. Aí, o que a gente faz de forma mais adequada? Eu pego o que e toda a oração que ele encabeça e tento substituir pela palavra isso. Caso eu consiga, eu sei que o que é uma conjunção integrante e eu sei que a oração é subordinada substantiva. Se eu não conseguir, é porque é um pronome relativo, uma oração subordinada adjetiva. Então acompanha aqui comigo, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. Dá ou não dá para eu pegar toda essa oração e falar assim, ó, desejo isso. Se dá, aqui eu tenho uma conjunção integrante e aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Agora, o homem que fuma vive menos. O homem que fuma. Só que aí repara que na primeira, na hora que eu disse desejo que vocês sejam aprovados, o desejo já é um verbo. Então, por isso que é uma oração principal. Agora aqui, ó, o homem não tem verbo. Então, a estrutura é nominal. Isso significa que a oração subordinada está intercalada à principal. Então, o que aparece depois, na verdade, o verbo que aparece depois do que é o verbo da subordinada. No segundo já é o verbo da principal. Então, o homem vive menos é a oração principal e que fuma é a oração subordinada. Aí repara comigo, quem é que fuma? O homem. Então faz referência ao termo anterior, eu posso substituir por o qual, mas e se eu não conseguisse perceber isso? Bastava tentar fazer o macete do isso. Será que faz sentido eu dizer o homem isso vive menos? Não faz o menor sentido. Então aqui é pronome relativo, sem sombra de dúvidas, e aqui é uma oração subordinada adjetiva, porque foi encabeçada por um pronome em relativo, por um pronome relativo. Agora é o seguinte, tem vírgula? Não tem vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu vou colocar aqui uma explicativa para que você possa entender a diferença. O homem que é racional vive. O homem que é racional aprende com os erros. Aí se liga só. Quem é racional? O homem. Pronome relativo. Oração subordinada adjetiva. Só que é o seguinte, tem vírgula. Então ela é explicativa. Vamos entender a diferença da restritiva para a explicativa e por que tem e não tem a vírgula. Quando ela é restritiva, ela está limitando, ela está restringindo. É qualquer homem que vive menos? Não, é somente aquele que fuma. Então eu limitei. Essa estrutura faz toda a diferença para o entendimento da sentença. Significa que ela não pode ser retirada. Por exemplo, não faz sentido eu dizer o homem vive menos. Assim, sem mais nem menos. Então, que homem vive menos? Aquele que fuma. Então, como faz sentido, como é de suma importância para o entendimento da frase,
eu não posso colocar entre vírgulas. Agora, quando eu digo o homem que é racional aprende com os erros, pensa na oração principal apenas. O homem aprende com os erros. Faz sentido dizer apenas isso. Afinal de contas, que é racional é apenas uma explicação. Ah, mas Sidney, o meu marido não pensa. Ele pensa assim, ele pode pensar besteira, mas que ele pensa, ele pensa. Então isso daqui é uma mera estrutura explicativa. E na língua portuguesa, todo termo explicativo vem entre vírgulas, porque ele sempre pode ser retirado, beleza? Agora, eu quero frisar um negócio para vocês. Tanto a oração subordinada adjetiva restritiva quanto a oração subordinada adjetiva explicativa, sintaticamente, elas sempre terão a função de adjunto adnominal. Sempre. Tá? Não é que a restritiva tem função de adjunto adnominal e a explicativa tem função de aposto, não, tá? Pelo amor de Deus, aposto é função de substantivo. Tanto é que tem a oração subordinada substantiva apositiva. A adjetiva tem sempre função de adjunto adnominal, que é uma função própria do adjetivo. Show? Então vamos lá, vamos para a questão aqui agora, para eu mostrar a vocês como é que isso funciona na prática. É possível identificar no trecho: foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Duas orações. Show. Sendo uma delas de natureza restritiva. Aí olha a maldade. O camarada coloca o que e não coloca vírgula. Aí o aluno pensa, tá certo. Só que é o seguinte, observa que essa estrutura aqui não faz referência a nenhum termo anterior. Não faz. E é ou não é possível dizer: foi na Grécia isso, ou então isso foi na Grécia. Então, este que aqui funciona como conjunção integrante. E se funciona como conjunção integrante, ali a gente tem uma oração subordinada substantiva. Detalhe, se eu consigo dizer isso foi na Grécia, para eu saber a função sintática, basta eu saber a função sintática agora do termo isso. No caso aqui, é um sujeito. Então, lembra daquela oração? Desejo que vocês sejam aprovados? Que vocês sejam aprovados é uma oração subordinada, substantiva, que estava ligada a quem? Ao verbo desejar. E quem deseja, deseja alguma coisa. Então ali a gente tinha uma oração subordinada, substantiva objetiva direta. O nome é assustador, mas é um mero objeto direto. E aqui, eu tenho uma oração subordinada, substantiva subjetiva. O nome é assustador, mas o que eu tenho? Um mero sujeito. Se a oração é subordinada substantiva, ela não pode ter natureza restritiva, porque para ter natureza restritiva, só se fosse uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então a questão está errada. Vamos para a questão 11 agora. Questão 11 aí, ó. Acompanha comigo, ó. A oração que os consultores apresentaram, regime de trabalho incompatível com a realidade, funciona como complemento da forma verbal constatou-se. Aí está aqui, ó, constatou-se que os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade. Aí sabe o que o camarada está fazendo aqui? Ele está testando com a tua falta de atenção. Porque é óbvio que ele está dizendo que aquela estrutura ali funciona como objeto do verbo. Porque, vem aqui, ó, constatou. Quem constata, constata alguma coisa. Verbo transitivo direto, que pede objeto direto na voz ativa. Mas observe que o verbo não está sozinho. Ele está acompanhado do pronome ser. E verbo transitivo direto mais o pronome ser, eu tenho uma partícula apassivadora. Verbo transitivo direto pede objeto direto na voz ativa. Na voz passiva ele pede o quê? Sujeito. E para ser complemento do verbo, só se for objeto direto ou objeto indireto. Aqui não é objeto direto. Aqui é um sujeito. Constatou-se isso. Isso foi constatado. Então aqui, tudo isso daqui funciona como sujeito da oração principal. Eu tenho, na verdade, aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então não funciona como complemento do verbo. Porque para ser complemento do verbo tem de ser um objeto. Então a questão está errada.
Vamos para a 12ª questão e última desta segunda parte, tá? Daqui a pouco a gente vai para a terceira parte e vamos brincar na terceira parte com as estruturas bem interessantes que só são cobradas no CESP. Então a terceira parte é bem bacana porque vai definir quem vai ficar lá nas cabeças, tá? O candidato que estudou num cursinho qualquer, pode ter certeza que ele não vai visualizar o que a gente vai ver na terceira parte desta aula, tá? Então vem aqui comigo, ó. A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde as cidades-estado gregas até os estados atuais. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. No primeiro parágrafo, o pronome relativo que exerce nas duas primeiras ocorrências a função de complemento verbal e na terceira a de sujeito da oração em que se insere. Então vamos lá, ó. Eu tenho primeiro que, eu tenho o segundo que e eu tenho o terceiro que. Como a gente analisa a função sintática do que? Vamos lá. Não é a função do termo ao qual aquele pronome relativo está fazendo referência. É a função que ele exerce na estrutura. Quer ver? Então vamos lá. A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas. As organizações políticas. Beleza? Então vamos lá. Que conhecemos. Aí observa que este que faz referência às organizações políticas. Para eu saber a função deste que na oração ao qual ele faz parte, que é a oração do verbo conhecer, eu pego e coloco tudo que está aqui escrito no lugar do que. Conhecemos. Conhecemos o quê? As organizações políticas. Então, nesse contexto, quem conhece, conhece alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto e o que vai funcionar como objeto direto. Então, até aí tudo bem. Funciona como complemento verbal. Agora, olha a próxima. A ideia de polícia que temos hoje. Este que está fazendo referência à ideia de polícia. E o que é que temos hoje? A ideia de polícia. Então, nesse contexto, quem tem alguma coisa. O que? A ideia de polícia. Então, mais uma vez, funciona como objeto direto. Então, realmente é o complemento do verbo. Agora, olha a próxima. É um produto de fatores estruturais e organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. Aí pega aqui e coloca os fatores estruturais e organizacionais. Então, ó, que moldaram. Quem foi que moldou? As estruturas organizacionais. Então, os fatores estruturais e organizacionais moldaram seu processo histórico de transformação. Então, realmente está funcionando como sujeito. Então, as duas primeiras funcionavam como objeto direto. A terceira funciona como sujeito. Então, o que a questão está falando está certinha. Tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, minha companheira? Então, vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui, para não ficar poluído visualmente. Então, ó, só para reforçar, função sintática do que não é a função do termo anterior, é a função que ele exerce na oração ao qual ele faz parte. Beleza? Tranquilão? Então é isso. Meu companheiro, avalie a aula, porque é super importante, tá? E no próximo bloco, ó, muito importante, a gente vai trabalhar alguns verbos que são bem específicos do CESP. Para as outras bancas tem uma outra visão, mas para a banca CESP é uma visão bem específica. Então, quem não faz um curso direcionado, com certeza não acerta, tá? Então é isso. Até o próximo bloco. Até daqui a pouco, hein?